Só um minuto. Olá a todos os irmãos. Estamos iniciando o Hangout agora. São 10 horas aqui em Londres, 10 e 1. No Brasil são 8 horas. Eu convidei o irmão Gabriel Furlan e o nosso irmão Caio e nosso irmão Alexandre Rafael. Ele não apareceu ainda. Estou aguardando, mandei o link para ele, estou aguardando. Hoje a gente vai falar sobre os falsos profetas. Vou apresentar para vocês agora os irmãos. Eu não conheço os irmãos pessoalmente, é a primeira vez que eu faço hangout com eles. Aliás, é a primeira vez que eu faço um hangout. Eu nunca tinha feito um hangout. Eu fiz hangout com o irmão Rubens, ele que tocava os hangouts. É a minha primeira vez. E se os irmãos aconteceu alguma falha, alguma coisa, eu peço desculpa aos irmãos que eu não sei muito bem como faz os hangout. Então vamos começar com o nosso irmão, nosso irmão Gabriel Furlan. Ele é de São Paulo, Santo André. Pedir para o nosso irmão se apresentar, falar um pouco dele para a gente. É sua esposa que está com você, ou irmão Gabriel? Não, ela é a esposa do Wellington. Ele está aqui, ele está presente também. Oh, desculpa, o Wellington também está. Desculpa, eu não tinha reparado que você estava aí. Eu tinha esquecido da touquinha cor-de-rosa. Então, nosso irmão Wellington, nosso irmão Cairo e nosso irmão Gabriel. Então, eu vou pedir um por um se apresentar, para depois nós entrar num assunto que é os falsos profetas. Começando pelo nosso irmão Gabriel, depois pela esposa do Wellington. Deixa eu marcar no papel aqui, que senão eu esqueço, irmãos. Wellington. Como chama a sua esposa, Wellington? Vanessa. Vanessa. Então, começando com o nosso irmão Gabriel. Irmão, dá uma apresentada, me diz um pouco como que você fez parte do sistema religioso, quanto tempo mais ou menos, dá uma básica. E quando os irmãos me viram falando que Moisés era o diabo, qual foi a sensação que os irmãos sentiram? Vocês acharam que eu era um homem do diabo, igual diziam do Messias, que ele é endemoniado? Qual foi a primeira impressão que os irmãos teve quando vocês me ouviram falar pela primeira vez que Satanás se disfarçou de anjo de luz na terra e veio como Moisés? Então, começando pelo nosso irmão Gabriel, depois vai pela nossa irmã Vanessa, nosso irmão Wellington, e depois nosso irmão Cairo. Tudo bem, irmãos? Tudo. Então vamos lá. Eu sou o Gabriel, né? Tenho 20 anos, sou de Santo André. E eu nunca fiz parte assim, do sistema religioso, né? A princípio, assim, quando eu tinha 9 anos, minha mãe colocou assim para eu estudar um pouco a Bíblia com o Testemunho de Jeová. Foi cerca de 6 meses, eles só iam em casa, assim, eu estudava um pouquinho. Lá que eu conheci os primeiros traços, né? Que um dia esse mundo iria acabar, né? E iria o reino do Messias. Mas assim, hoje eu vejo, né, que em muitos pontos eles estão errados. Eles são como os fariseus daquela época lá do Messias. Então a mesma coisa. Mas quando eu ouvi também que o Robert falou que era Moisés era o diabo, aí eu duvidei, né? Eu nunca tinha lido isso na escritura, eu não sigo a homens, né? Aí eu procurei, né? Conhecer isso sozinho, né? Fiquei um tempo assim, parei até de assistir seus vídeos, Robert, a princípio. Aí, com o passar do tempo, né? Eu tava andando sozinho aí pela rua, voltando para casa, aí eu comecei a pensar, né, o que você disse. Aí eu consegui entender, né, sozinho, né, voltando para casa eu consegui entender sozinho. Aí eu fui a fundo, né, voltei a ver os vídeos e eu lembrei de várias passagens, né, por exemplo aquela lá que fala que o diabo transfigura de anjo de luz, seus ministros também, né. Aí você pode ver, né, que eles se transfiguraram não só naquilo, mas dentro da escritura mesmo, que eles chamam de Bíblia, né? Bíblia. Ali dentro tá, o diabo tá ali dentro, disfarçado, que é um espírito. Muitos, através de muitos profetas, entendeu? E foi assim, né? Quando eu vi o primeiro vídeo que eu vi seu, acho que foi naquele hangout lá do Rubens, lá do último Papa. Aham.
Eu estive perto da sua cidade. Eu fui numa palestra do nosso irmão Rubens, aí acho que mais ou menos uns 4 anos atrás, se não me engano, 3 anos, em São Caetano. São Caetano, né? Eu fiz aí, eu Aqui fui aí. perto, né? Aqui perto. Nessa palestra aí eu acho que eu nem fiquei sabendo. Eu fui ver o vídeo dela faz pouco tempo ainda, essa semana. Que o Diego ele postou no canal dele o vídeo. Mas você nunca fez parte do sistema religioso? Nunca, nunca fiz. Impressionante. É raro achar pessoas assim, né? É, Muito raro. Uma agulha no palheiro, né, Rob? Nossa. E você, irmã Vanessa, fala um pouco sobre você, sistema religioso. Seu óculos está combinando com a toquinha do seu marido. Vai pra cá. Então, Impressionante. Robert, eu e meu esposo, nós fizemos parte do sistema religioso há mais de 10 anos, né? Então, em 2010, o pai já começou a abrir a nossa mente, né? Já mostrar a verdade, nós já começamos a perceber algumas coisas além das escrituras e conhecemos também o canal do irmão Rubens. E esse canal do irmão Rubens, Robert, ajudou muito, porque primeiro começamos a descontaminar a mente com o dízimo, né? Depois com a Santa Ceia, depois com o batismo, depois com o tempocentrismo, e assim foi indo. Então, em 2012, o meu irmão, o William, veio falar do vídeo, né, do Hangout que estava tendo, falou do seu canal, e aí a gente começou a acompanhar de 2012 em diante, né, desde da Ilha de Patmos, né, que foi os primeiros vídeos, e a gente íamos acompanhando desde lá. E só que nesse período que a gente conheceu o seu vídeo, Robert, a gente já estava descontaminado do sistema, mas não por completo, porque parece que é uma coisa que enraiza dentro da gente, sabe? Então até pra gente entender tudo é difícil. Só o pai mesmo para ajudar, para fazer você morrer e nascer de novo. E aí a gente começou a ler a escritura, conhecer o seu vídeo. Quando a gente ouviu você falar a primeira vez de Moisés, né, foi meio complicado, eu confesso para você, porque a gente está acostumado a comprovar com algo visível, né? Ah, tem que estar escrito, tem que estar onde tem que ter uma prova visível. Cadê a escritura? Tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Se não tiver um documento para provar, eu não acredito. E a gente aprende a não depender do Espírito do Pai. A gente acaba dependendo da força do nosso braço. Então, quando a gente morre e nasce de novo, a gente começa a entender tudo que o Pai realmente é, tudo que ele realmente fez, né? E foi como. E aí a gente foi aprendendo com você, Robert, sabe? E, nossa, cada dia mais a gente aprende, sabe? E a Só gente uma hoje. pergunta. Você e seu marido conseguiram sair junto? Não. Quem foi primeiro, quem foi depois? Então, primeiro foi eu, irmão, porque a gente era da Universal, né? Desculpa eu falar o nome, eu já falei. Não, não tem problema, pode falar. Da Igreja Universal, né? Do Templo Universal. E ali eu comecei a ver que eles pediam muito sacrifício, né? E teve uma vez que a gente foi fazer reunir o pessoal no bairro, né? Pra levar no ônibus. E eu lembro que nesse dia, irmão Robert, quando a gente chegou lá na igreja, né? No templo, né? O pastor começou a falar de sacrifício do começo ao final. E ali naquele momento, naquela igreja, eu comecei a chorar. E os obreiros que passavam pensavam que eu estava chorando por alguma dificuldade na minha vida. Ou enfim, né? Mas não, eu estava chorando de revolta. Eu pensei, meu pai, eu trouxe Deus, né, na época, né? Meu pai, eu trouxe meus irmãos aqui para ouvir sua palavra, para se alimentar, para conhecer a ti, mas sacrifício do começo ao final. Então daí eu comecei a analisar as escrituras, né? Que é onde Paulo fala, se você cumprir, foi a passagem que eu entendi, se você cumprir um tio da lei, você vai ter que cumprir toda ela. Senão você está debaixo de uma missão. E aí ali estava escrito que o Messias foi o perfeito sacrifício. Então não precisava de nenhum sacrifício. Nós vivemos hoje pela graça do Pai, né? Pela graça do Messias. Então ali eu comecei a enxergar e eu cheguei no meu esposo e comecei a falar com ele. Na época, ele até começou, porque lá é ensinado assim, né, Robert? Se você não segue o sistema deles, você não tem o Pai. Você não tem o Espírito do Pai. Se você não é uma pessoa que é próspera financeiramente, então você tem que orar e ver o que está errado na sua vida.
enfim. Aí eu fui falando com meu esposo começou a duvidar no começo de mim, né, vida? Aí eu fui pedindo direção, né, pro pai, falei, pai, ajuda, eu vou mostrar pra ele a verdade, porque eu sei que não tá certo isso. Alguma coisa dentro de mim, algo dentro de mim, me mostrava que aquilo não era certo. E quando eu via algumas coisas dentro do tempo denominacional, eu percebia que ali tinha algumas coisas que não eram de acordo com as escrituras. Então, o meu esposo teve um dia que eu peguei e falei pra ele, ó, se eu tiver errado, abri as escrituras, né, coloquei em cima da mesa e falei pra ele, ó, vida, se eu estiver errada, a partir de hoje, o pai vai começar a mostrar. Mas se você, Bispo Macedo, se todo mundo estiver errado, o pai também vai mostrar. E ali, Robert, o meu esposo teve uma atitude de dobrar ali o joelho, né, que era a forma que a gente aprendeu, e fazer uma oração ao pai. E ele falou assim que ele, pela primeira vez ele tinha sentido tão forte a presença do pai do lado dele, mostrando que aquele era o caminho. Sai dela, né? Só que naquela época, né, Robert, a gente ainda estava contaminado, né? A gente pegamos nosso uniforme, que nós éramos obreiros, né? Quer dizer, pensávamos que servíamos os pais, mas não servíamos aos pais, servíamos aos homens, né? Infelizmente. Queria eu nunca ter conhecido esse sistema religioso, mas infelizmente, Robert, eu tive que passar por isso, sabe? É complicado. E aí ali a gente foi começando a ir para outras denominações e começamos a perceber que todas, aonde a gente ia, sempre tinha algo errado, sabe? Não sai de acordo com a escritura, sabe? A maquininha que passa para pedir o dízimo, para pedir a oferta, um monte de coisa, sabe? Aquelas danças em cima do altar, aquela coisa toda, alguma coisa não batia, sabe? Até que teve um dia que a gente começou a se perguntar, falou assim, peraí, vamos analisar a escritura, ver o que tá certo e o que não tá, porque a gente não estava imaginando o tempo. Né? A gente falou assim, a gente tá. Os irmãos falavam que a gente estava afastado, né? Vocês estão afastados, irmã? O que aconteceu que eu não vejo mais vocês na igreja? Não, irmã, não estou afastada, não estou indo mais no tempo denominacional. Não, mas vocês não têm que estar em comunhão com os irmãos. Né? Eu falei assim, não, irmã, não se preocupa não, que eu não estou afastada do Messias, só não estou indo no tempo denominacional. E aí, até você explicar aquilo tudo pro irmão também, enfim, né, Robert? E até que a gente pegou e começou a ver o vídeo do Rubens, né? E já tava começando a descontaminar, já não fazíamos mais parte, né? Isso foi mais ou menos 2010, né, Lívia? E aí, ali, irmão, a gente conheceu o seu canal e cada vez mais, sabe? A gente descobre algo novo e a gente fica feliz por isso, por fazer parte dessa família maravilhosa, porque eu agradeço muito ao Pai. Agradeço ao Messias pela sua vida, pela vida do irmão Rubens e mostraram, né, nos ensinaram a enxergar, nossa, um caminho tão errado que a gente estava seguindo, irmão. Queria eu nunca ter conhecido esse sistema religioso. Mas eu digo para vocês, sabe, nunca é tarde para recomeçar. Por isso que o Messias sempre diz, é necessário morrer e nascer de novo. Começar como uma criança, aprender do zero. Você começando do zero, você vai conseguir enxergar o sistema religioso por completo. Você vai perceber que cada religião, cada sistema religioso é a mesma coisa se você for no Rio Tietê, em São Paulo. Você vai querer ir no início do rio e no final vai pensar que é um diferente do outro. Mas é o mesmo rio. É a mesma rede de esgoto. Não muda é a mesma sujeira, entendeu? E o que é mais triste, irmão Rubens, é quando, Robert, quando a gente descobre essa verdade, que é o pão verdadeiro, que é o genuíno evangelho, né? Da escritura, que é o pão verdadeiro, que é o Messias, a gente quer passar isso para os nossos irmãos. E fica difícil. Como fica difícil, irmão Robert? Olha só o fracasso da sabedoria. Quando eu vi você e seu marido, eu pensei, poxa, é tão complicado ver um caso assim, é tão difícil. Porque em todo lugar que eu vou partir o pão, ou a mulher, ou o marido, um entende e o outro me odeia. Isso acontece muito. Geralmente, o marido entende, no seu caso foi diferente. No seu caso, para você ver que impressionante. Hoje eu vejo como que eu agradeço o pai por isso. Porque geralmente é o marido que encontra a verdade e vai falar com a mulher, e a mulher fala, esse homem tem demônio, esse homem é do diabo, sai de perto dele, senão eu vou separar de você, eu vou sumir. Mas se as pessoas pegam as escrituras e lê realmente, ela vai ver o que eu falo, é difícil contestar. É verdade. É muito simples, o pai é muito simples. Não tem segredo.